Você sente que seu corpo está cansado, a sua energia está baixa, sua mente não rende como antes? E mesmo tentando se cuidar, parece que algo continua travando a sua saúde? A verdade é que muitas pessoas acabam tratando apenas os sintomas, mas não tratam a causa do problema, a raiz. Inflamação silenciosa, desequilíbrios metabólicos, estresse crônicos, alterações hormonais, intestino desregulado e sobrecarga emocional podem afetar a sua energia, seu foco, seu sono e até mesmo a sua capacidade de emagrecer ou mesmo ganhar massa muscular. Aqui no Instituto Amit tem o protocolo FTHC Full, que foi desenvolvido exclusivamente para isso, atuar na forma profunda no organismo utilizando o protocolo integrativo avançado, que combina tecnologia, ciência, acompanhamento personalizado. No programa nós utilizamos estratégias como a microfisioterapia, o ILIB, o laser terapêutico, o hidrogênio molecular, ozonioterapia, fotobiomodulação, bioimpedância e acompanhamento alimentar funcional anti-inflamatório, tudo isso junto. Essas terapias atuam diretamente no emocional, resolvendo os possíveis traumas, na inflamação, no metabolismo celular, na produção de energia, no sistema nervoso e no equilíbrio do organismo como um todo. O FTHC Full está disponível em programas de 2, 4 e 6 meses de acompanhamento, permitindo uma evolução progressiva e segura, respeitando o tempo e a adaptação do seu corpo. O objetivo não é apenas aliviar sintomas, é ajudar a você recuperar a energia, melhorar o sono, reduzir a inflamação, otimizar o seu metabolismo e conquistar uma saúde mais forte, estável e duradoura. Se você quer parar de apenas tentar e começar realmente a transformar a sua saúde, o FTHC Full pode ser o próximo passo. Seu corpo tem a capacidade de melhorar quando recebe o estímulo correto. Você sofre de ansiedade e quer saber se a homeopatia pode te ajudar? O tratamento homeopático para ansiedade segue uma lógica diferente da medicina convencional. Em vez de focar apenas no diagnóstico ansiedade, o médico homeopata busca entender o seu perfil emocional, físico e comportamental. Isso porque a ansiedade não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. Ela pode vir como mente acelerada, insônia, tensão no corpo, irritabilidade, aperto no peito ou outras respostas bem particulares. Na prática, isso significa que o tratamento não é padronizado. Ele é construído a partir da forma como o seu organismo reage, seus gatilhos, seu ritmo, suas sensações, sua maneira de lidar com o estresse, porque o foco não é apenas o sintoma, é a forma como o organismo está respondendo ao desequilíbrio. A proposta da homeopatia é organizar essa resposta de forma mais equilibrada e proporcional. É nesse ponto que a homeopatia se destaca, por não atuar só reduzindo a ansiedade, mas modulando a forma como você reage. Se você tem interesse em entender outras formas de cuidado para a ansiedade, busque orientação profissional para avaliar o seu caso. Natural não é não fazer nada. E isso confunde muita gente. Muitas pacientes têm medo de começar. Mas a naturalidade é técnica, é saber dose, o timing, indicação e o limite. Quando isso não é respeitado, o resultado aparece e não é de forma positiva. O meu objetivo não é mudar o seu rosto, e sim manter a sua identidade. Tratamentos sutis, progressivos e planejados. Se você quer naturalidade, já agenda aqui sua consulta. Muitas pessoas que têm dor no joelho ou em outras articulações escutam falar em infiltração, mas surge sempre a mesma dúvida. Qual que é a diferença entre a infiltração com corticoide e com ácido hialurônico? Apesar de serem feitas de formas parecidas, elas têm objetivos diferentes dentro do tratamento. A infiltração com corticoide, ela tem como principal função reduzir a inflamação. Ela costuma ser indicada em momentos em que a articulação está muito inflamada e dolorosa, ajudando assim a controlar rapidamente os sintomas. Porém, normalmente não é algo que deve ser repetido muitas vezes, porque o uso frequente pode trazer efeitos negativos para a cartilagem e os tendões. Já a infiltração com ácido hialurônico, ela tem uma proposta completamente diferente. O ácido é uma substância que já existe naturalmente dentro da articulação e funciona como uma espécie de lubrificante e amortecedor do joelho. Quando aplicamos essa substância, buscamos melhorar a lubrificação da articulação, reduzir o atrito entre as estruturas e aliviar a dor, especialmente em casos de desgaste da cartilagem, como na artrose. Ou seja, enquanto o corticoide ele atua mais no controle da inflamação, o ácido atua na melhora da biomecânica e da lubrificação da articulação.
Por isso, a escolha entre um e outro depende muito de paciente para paciente. Então, cada um precisa de uma avaliação individualizada para indicar o tratamento mais adequado para aquele joelho. O dispositivo intrauterino, o DIU, é um dos métodos contraceptivos mais eficazes e seguros disponíveis atualmente. Trata-se de um pequeno dispositivo inserido no interior do útero, com ação prolongada e alta taxa de eficácia, superior a 99%. Além da praticidade, já que não depende do uso diário, o DIU também pode trazer benefícios terapêuticos, dependendo do modelo escolhido. Atualmente, existem 2 tipos principais: o DIU hormonal, liberador de um hormônio chamado levonorgestrel, que é um tipo de progesterona. Esse tipo de DIU libera pequenas quantidades de um hormônio diretamente dentro do útero, causando espessamento do muco cervical, dificultando assim a passagem dos espermatozoides, afinando o endométrio, que é o revestimento do útero. Eles podem durar de 5 a 8 anos, dependendo do modelo escolhido. Benefícios adicionais: reduzem o fluxo menstrual, diminuem as cólicas e podem levar à ausência de menstruação. E o DIU não hormonal, como ele atua? O cobre, ele provoca uma reação inflamatória local no útero, que impede a movimentação e a sobrevivência dos espermatozoides. Ele pode durar até 10 anos. Vantagens: uma boa opção para mulheres que não podem ou não desejam usar hormônios. Possíveis efeitos colaterais: aumento de fluxo menstrual, cólica mais intensa, principalmente nos primeiros ciclos. O DIU representa uma escolha moderna, eficaz e elegante nas mulheres que buscam autonomia, segurança, praticidade na contracepção. A escolha do modelo ideal deve ser individualizada, levando em consideração o perfil hormonal, histórico clínico e objetivo de cada paciente. Se você tem interesse em saber mais sobre o DIU, agende sua consulta. Muita gente acredita que sentir dor no joelho ao praticar esporte é algo normal, mas a verdade é que dor não é algo que o corpo foi feito para sentir durante o movimento. Quando o joelho ele começa a doer ao correr, jogar futebol, fazer musculação, qualquer outro esporte, geralmente isso é um sinal de alerta do corpo. Pode indicar uma sobrecarga, desequilíbrio muscular, inflamação de tendão ou até lesão de cartilagem e nos ligamentos. O problema é que muitas pessoas ignoram esses sinais e treinando normalmente. No começo, a dor aparece só durante o exercício, depois começa a surgir também no dia seguinte. Em alguns casos, pode evoluir para uma lesão até mais séria. Em muitos pacientes que eu atendo, quando a gente começa a investigação da causa de dor, encontramos problemas como condropatia patelar, tendinite ou até lesões meniscais iniciais, que podem ter sido tratadas muito mais cedo. Por isso, a regra é simples. Sentir esforço é normal, sentir dor não. O esporte ele deve melhorar sua saúde, fortalecer seu corpo e proteger suas articulações e não o contrário. Se o seu joelho dói quando você pratica atividade física, o ideal é procurar uma avaliação adequada. Muitas vezes, com ajuste no treino, fortalecimento muscular e um tratamento correto, é possível resolver o problema e continuar praticando esporte com segurança. Seu joelho foi feito para se movimentar, mas sem dor. Você sente dor nas pernas, inchaço, sensibilidade ao toque ou percebe que o seu corpo não responde a dietas tradicionais? Pode não ser apenas retenção de líquido, você sabia? Pode ser uma doença muito comum chamada lipedema. O lipedema é uma condição inflamatória crônica que afeta principalmente as mulheres e está diretamente ligada a fatores hormonais, metabólicos e inflamatórios sistêmicos. E tratar apenas o sintoma não resolve a causa. Foi por isso que desenvolvemos o programa Lipedema no Instituto Amit, uma abordagem completa e baseada em evidências científicas, que integra a ginecologia com a reposição hormonal e o ajuste hormonal, a medicina funcional integrativa para tratar o lipedema de uma forma profunda e individualizada. Nosso protocolo atua em 2 pilares principais. O primeiro pilar é o hormonal, onde avaliamos principalmente o padrão hormonal feminino, com foco na predominância estrogênica, desequilíbrios entre o estrogênio e a progesterona. E com isso, influencia a inflamação, a retenção de líquido, a sensibilidade tecidual e a progressão do lipedema. O segundo pilar, que é muito importante, é a medicina funcional integrativa, onde nós investigamos a resistência insulínica, a função da sua tireoide, o cortisol elevado, a inflamação sistêmica, a sua saúde da microbiota intestinal, desintoxicação hepática, metabolismos como os fatores diretamente ligados ao acúmulo de gordura inflamatória.
anti-inflamatória e a dificuldade da resposta também aos tratamentos tradicionais. O programa inclui o acompanhamento contínuo de plano alimentar anti-inflamatório individualizado, a suplementação personalizada, avaliações de bioimpedância e terapias avançadas como o ILIB, a fotobiomodulação, ozonioterapia, hidrogênio molecular também, que auxiliam na redução da inflamação, melhora da circulação e também da resposta metabólica. O objetivo não é apenas melhorar a sua estética, é reduzir a dor, melhorar a função do corpo, desenvolver também a qualidade de vida. O lipedema tem tratamento, mas precisa ser individualizado, contínuo e integrativo. Esse é o X da questão. Se você sente que o seu corpo não responde a métodos tradicionais, talvez esteja na hora de você investigar a causa correta da sua patologia. Gestante pode usar homeopatia? Essa é uma dúvida muito comum no consultório e a resposta é sim. A gestação é um período de intensas transformações físicas e emocionais. O corpo da mulher passa por uma adaptação constante para acolher o desenvolvimento do bebê e nem sempre isso acontece sem desconfortos. Muitas das queixas mais comuns, como náuseas, refluxo, alterações do sono, do intestino, acabam sendo medicadas no sentido de conter os sintomas. Na homeopatia, o olhar é diferente. Através da medicação homeopática, ajudamos o organismo a se autorregular de forma mais gentil, melhorando esses sintomas e favorecendo o processo adaptativo não só para a mãe, mas também para o bebê. Isso contribui para um estado de bem-estar e vitalidade, que se reflete tanto na saúde materna quanto no desenvolvimento fetal. A homeopatia também pode ajudar em questões como ansiedade, medos, alterações do humor, com medicamentos seguros quando bem indicados. A escolha do tratamento é sempre individualizada e baseada no entendimento da fisiologia e da fisiopatologia obstétrica, o que permite uma indicação mais precisa e segura. Se você tem dúvidas sobre tratamento durante a gestação, procure sempre conversar com um profissional para entender o que é mais indicado para você. Se você tem medo de fazer procedimento e ficar com cara artificial, esse vídeo é para você. Essa é disparada a maior preocupação das minhas pacientes. E com razão, o problema não é o procedimento. O problema é quando ele é feito sem diagnóstico, sem planejamento e sem respeitar a anatomia. Envelhecimento não é só ruga. A gente perde colágeno, perde gordura e sustentação óssea. Então, quando se trata só uma parte, o rosto perde a harmonia. E é aí que vem um aspecto esticado, inchado, o que todo mundo percebe que você fez algo. Estética bem feita não aparece. As pessoas só percebem que você está descansada, bonita, mas não sabem o que foi feito. O segredo é plano individualizado, naturalidade como prioridade e o mais importante, saber a hora de parar. Se você quer saber mais sobre estética e como ficar natural, chama aqui e já marca sua consulta. Ressecamento, dor ou desconforto íntimo? Você não precisa viver com isso. Com o passar do tempo, especialmente após a gestação e durante a menopausa, ocorre uma redução significativa na produção de colágeno e a sustentação dos tecidos do assoalho pélvico fica prejudicada. Esse processo pode levar a escapes de urina, a sensação de frouxidão vaginal e desconfortos íntimos. O laser íntimo surge como uma tecnologia moderna e minimamente invasiva que atua promovendo regeneração tecidual, estimulando o colágeno e melhorando a estrutura de suporte da uretra. Com isso, promove aumento da hidratação, melhora da elasticidade e redução de sintomas como ressecamento, ardor e dor na relação sexual. É um procedimento não cirúrgico, rápido e com retorno imediato às atividades, muito indicado especialmente na menopausa ou após alterações hormonais. O seu corpo não precisa ser ignorado. Se isso faz sentido para você, me chama ou agende a sua consulta. Você já ouviu alguém dizer que a homeopatia demora muito para fazer efeito? Essa é uma ideia bastante comum, mas equivocada. O tempo de resposta pode variar muito de acordo com cada caso. Em quadros agudos, como gripes, crises de ansiedade, a resposta pode ser rápida, às vezes em até poucas horas ou dias. Já em quadros mais antigos ou crônicos, o tratamento pode levar realmente mais tempo.
E isso acontece porque a homeopatia não atua apenas no sintoma, ela estimula o próprio organismo a se reequilibrar. Por isso, não existe um único padrão de resposta. Mas o mais interessante é que desde as primeiras semanas de uso, o tratamento homeopático já aponta sinais de melhora. Os sintomas começam a diminuir em intensidade e frequência, caminhando para uma melhora duradoura. Se você tem curiosidade sobre como a homeopatia funciona ou quer entender se ela pode ajudar no seu caso, procure conversar com um profissional capacitado. Uma das perguntas que eu mais recebo no consultório é quando que eu posso voltar a treinar depois de uma lesão. E a resposta mais correta é: não sei. Não é o tempo que define isso, é o seu corpo. Muita gente se baseia só em semanas ou meses. Já faz 30 dias, então eu posso voltar. Esse é um dos maiores erros, é uma das principais causas de recaída. O retorno ao treino, ele precisa seguir alguns critérios. Primeiro, a sua dor tem que estar controlada. Você não precisa estar 100% sem dor, mas a dor, ela não pode limitar os seus movimentos. Segundo, a mobilidade ela tem que estar recuperada. A articulação ela precisa se movimentar bem, sem travas ou compensações. Terceiro, é a força. Aqui está o ponto mais negligenciado. Se o músculo ainda está fraco, o risco de nova lesão é muito alto. E quarto, a função. Você precisa conseguir fazer movimentos parecidos com seu esporte ou treino de forma segura e estável. Então aqui não é sobre voltar rápido, é sobre voltar bem. Porque voltar antes da hora pode te tirar por muito mais tempo depois. Então respeitar esses processos, fazer uma reabilitação bem conduzida e ter uma progressão de carga adequada é o que realmente te coloca de volta ao treino e o principal, te mantém lá. Se você está voltando de uma lesão, não negocie esses critérios. O seu corpo até pode acertar pressa, mas ele sempre cobra depois. Quem te disse que sofrer na menopausa é normal? Mentiu. A menopausa é uma fase natural, mas pode trazer sintomas que impactam o bem-estar e a sua qualidade de vida. Calorões, insônia, irritabilidade, queda da libido, ressecamento íntimo. Esses sintomas são comuns na menopausa, mas não precisam ser parte da sua rotina. Muita gente ainda tem medo da reposição hormonal, mas esse medo muitas vezes vem de informações antigas e incompletas. Hoje sabemos que quando bem indicada, ela pode ser segura e trazer benefícios reais. Ajuda a controlar calorões, melhora o sono, o humor, a libido e até a qualidade da pele. E não é só sobre estética, é sobre qualidade de vida. Hoje existem diversas abordagens terapêuticas que podem transformar essa fase, desde a reposição hormonal individualizada até terapias não hormonais e tecnologias como o laser íntimo, que melhora a hidratação e o conforto vaginal. Os hormônios bioidênticos possuem uma estrutura semelhante aos hormônios produzidos pelo organismo, permitindo uma reposição mais alinhada à fisiologia do corpo, o que permite uma abordagem mais individualizada. Cada mulher tem uma necessidade e o tratamento deve ser sempre personalizado, seguro e baseado em uma avaliação médica. Não existe fórmula pronta. Tipo de hormônio, dose, via de uso, tudo precisa ser personalizado com acompanhamento médico. Você não precisa aceitar o desconforto como normal. Me chama ou agende sua avaliação. Existe um cuidado certo para você. Você já percebeu que muitas pessoas tentam emagrecer, melhorar a saúde ou ganhar energia, mas acabam desistindo porque seguem protocolos genéricos? O protocolo FTHC foi criado justamente para resolver esse problema. Ele é um método baseado na medicina funcional integrativa que busca identificar a causa das raízes dos problemas de saúde e não apenas tratar os sintomas. O nosso foco é reequilibrar o organismo através de 3 pilares que são fundamentais. O primeiro é a nutrição estratégica com alimentos que reduzem a inflamação, estabilizam a glicemia, favorecem o metabolismo. Isso é muito importante. O segundo é a modulação metabólica, com ajuste hormonal, melhora da sensibilidade à insulina, suporte intestinal, equilíbrio do eixo do cortisol, tireoide e também da função mitocondrial. E o terceiro, que também não pode ser esquecido, é o estilo de vida, que incluindo sono reparador, atividade física adequada, controle do estresse, o uso direcionado de suplementos quando for necessário. Dentro do protocolo FTHC, também é inclusa microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual que é utilizada para tratar memórias biológicas que ficam registradas no nosso corpo, no fundo emocional, físico e também infeccioso.
O objetivo é estimular o corpo, a autorregulação e a recuperação. O protocolo inclui ainda uma avaliação de biorressonância, que auxilia na identificação de possíveis desequilíbrios funcionais no organismo, permitindo uma abordagem muito mais personalizada. Além disso, o paciente recebe uma assessoria completa de 2 meses de acompanhamento com ajustes estratégicos para garantir a evolução constante e sustentável. O objetivo não é apenas emagrecer, é melhorar a energia, a clareza mental, a imunidade, a composição corporal e a sua qualidade de vida. Então, o protocolo FTHC ele pode ser aplicado por emagrecimento, na performance, na saúde hormonal, na redução de inflamação, na melhora intestinal e também nas prevenções de doenças metabólicas crônicas. Cada protocolo é individualizado e respeitando a sua bioquímica e a realidade de cada pessoa, porque saúde de verdade não é seguir moda, é seguir a ciência. Nem toda dificuldade na infância e adolescência é fase. Quando uma criança começa a ter queda no rendimento escolar sem causa aparente, dificuldades nas relações, reações emocionais intensas ou medos e sintomas físicos frequentes, isso pode ser um sinal de como o organismo está lidando com estresse e desafios. Na homeopatia, esses sinais não são analisados de forma isolada. Eles fazem parte de um conjunto que revela o padrão de resposta daquela criança. Por isso, mesmo que estabelecer diagnóstico seja essencial, o olhar homeopático vai além. Considera sintomas mentais, emocionais, comportamentais e físicos de forma integrada. Dificuldade de concentração, ansiedade antes de provas, insegurança, irritabilidade, medos, tudo isso orienta a escolha do tratamento. E é a partir dessa individualização que a homeopatia pode atuar, modulando essas respostas e auxiliando no equilíbrio emocional e comportamental. Se você observa esses sinais no seu filho, procure a avaliação de um profissional capacitado. Se o seu cabelo está caindo e você está usando tônico ou polivitamínicos da farmácia, pode estar perdendo seu tempo. Eu sei que dá desespero e a gente quer resolver rápido, mas a maioria dos casos que eu vejo não é tratado corretamente. Existe um quadro chamado eflúvio telógeno, que pode ser causado por estresse, doenças, pós-parto, alterações hormonais. E cada causa exige uma abordagem diferente. Queda de cabelo não se trata só com tentativa, se trata com o diagnóstico correto, exame clínico, histórico e, quando necessário, exames laboratoriais. Agende aqui a sua consulta. Ninguém fala disso, mas muitas mulheres sofrem com desconforto íntimo, incômodo ao usar roupas justas, ao praticar exercícios ou até durante a relação. Isso pode estar relacionado ao excesso de pele na região dos pequenos lábios. A ninfoplastia, também conhecida como labioplastia, é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo a redução e remodelação dos lábios internos vaginais, promovendo não apenas um resultado estético mais harmônico, mas também melhora funcional e mais conforto no dia a dia. Com os avanços da tecnologia, a cirurgia realizada com laser trouxe um novo padrão de excelência ao procedimento. O uso do laser permite cortes extremamente precisos, com menor sangramento intraoperatório, menor trauma tecidual e uma recuperação significativamente mais confortável quando comparada às técnicas tradicionais. Além disso, o laser promove uma leve cauterização simultânea, o que contribui para um menor risco de complicações, tornando o procedimento mais seguro e previsível. A ninfoplastia com laser pode ser indicada para mulheres que apresentam hipertrofia dos pequenos lábios, que são eles aumentados ou assimétricos, desconforto ao usar roupas justas ou durante atividade física, incômodo ou dor durante a relação sexual, irritações frequentes na região íntima ou uma própria insatisfação estética, impactando a autoestima e a confiança dessa mulher. A recuperação da ninfoplastia com laser costuma ser tranquila, especialmente quando seguidas corretamente as orientações médicas. Nos primeiros dias, é comum observar um leve inchaço, sensibilidade local e discreto desconforto, sintomas esperados e temporários. Você não precisa conviver com esse desconforto em silêncio. A ninfoplastia é um procedimento íntimo que vai além da estética. Trata-se de bem-estar, conforto e qualidade de vida. Me chama ou agende sua avaliação. Existe solução para você.
Você vive tratando uma infecção, melhora e depois ela volta de novo? Infecção urinária, candidíase, sinusite, amidalite. Quando isso começa a se repetir, é necessário olhar para além do episódio em si, porque muitas vezes o problema não é só o agente infeccioso, é o motivo pelo qual o organismo está permitindo que aquilo retorne. Na homeopatia, se avalia justamente essa predisposição. Como está a resposta imunológica, o padrão inflamatório, o impacto do estresse, o funcionamento global do organismo. Em vez de focar apenas na infecção, o tratamento homeopático busca reduzir a tendência à repetição, ajudando o corpo a se reorganizar. E isso não exclui tratamentos convencionais quando necessários, mas atua de forma importante na prevenção. Se você sofre com infecções que sempre voltam, busque investigar o que pode estar por trás disso. Se você sente que seu corpo não responde mais como antes, tem dificuldade para emagrecer, cansaço constante, retenção de líquido, intestino desregulado, alterações hormonais, saiba que muitas vezes a causa está em um processo de inflamação silenciosa do seu corpo. Nós temos o protocolo FTHC de nutrição, que foi desenvolvido para tratar causas que não são sintomas, ou seja, é um programa estruturado com 3 meses de acompanhamento, incluindo avaliações presenciais mensais, permitindo monitorar sua evolução de forma precisa e realizar ajustes estratégicos ao longo do seu processo. Durante o programa, realizamos bioimpedância, que é uma avaliação de gordura corporal, massa muscular, metabolismo, além de medidas corporais que mostram de forma exclusiva e objetiva a evolução física. Também utilizamos a biorressonância como uma avaliação funcional que auxilia na identificação de possíveis desequilíbrios do organismo, permitindo uma abordagem muito mais personalizada e individualizada. O objetivo não é apenas entregar uma dieta simples e básica, mas construir uma estratégia completa para melhorar o metabolismo, reduzir a inflamação, favorecer o emagrecimento saudável, aumentar a energia e também a disposição. Ao longo dos 3 meses, você terá um acompanhamento contínuo de orientações práticas para o dia a dia e direcionamento individual conforme a resposta do seu organismo. O foco do FTHC Nutrição é promover resultado de saúde, respeitando a individualidade de cada pessoa. Se você busca um acompanhamento mais completo, com uma avaliação estratégica, um monitoramento real da evolução, o programa FTHC Nutrição pode ser o próximo passo para você transformar a sua saúde. Ninguém fala disso, mas dá sim para rejuvenescer a região íntima. Flacidez, escurecimento, perda do volume, ressecamento, tudo isso pode ser tratado. A região íntima também passa por mudanças que podem afetar a firmeza, a hidratação e a estética. Hoje contamos com tratamentos modernos, como laser íntimo, bioestimuladores, preenchimento e clareamento, que atuam de forma complementar. O rejuvenescimento íntimo é baseado na associação de tecnologias e tratamentos que atuam em diferentes camadas e necessidades da região. O laser íntimo melhora a hidratação e a qualidade da mucosa. Os bioestimuladores melhoram a firmeza e a estimulação de colágeno. O preenchimento íntimo devolve o volume e protegem os grandes lábios. O clareamento íntimo uniformiza o tom da pele e a delicadeza. O objetivo é promover equilíbrio, conforto e melhora da qualidade da pele, sempre com naturalidade. A combinação é definida de forma individualizada, garantindo resultados mais completos, naturais e seguros. É sobre sentir bem no seu próprio corpo, em todas as fases. Se você despertou algum interesse sobre isso, vale a pena entender mais. Agende sua avaliação se isso faz algum sentido para você. Se você está tratando a sua queda de cabelo e não melhora, o seu protocolo pode estar errado. Isso é muito mais comum do que deveria ser. Na tricologia não existe tratamento padrão. A queda pode ser inflamatória, hormonal, nutricional ou genética. Cada um exige uma abordagem diferente. Quando você trata tudo igual, não trata nada direito. O cabelo responde à precisão e não à tentativa. Diagnóstico correto muda completamente o resultado. Se você tem dúvida sobre queda de cabelo, me mande aqui uma mensagem e agende a sua consulta. Quando falamos em cirurgia do ligamento cruzado anterior, uma dúvida muito comum dos pacientes é qual enxerto será usado para reconstruir o meu ligamento. E hoje, existem alguns tipos principais de enxerto que podem ser utilizados na cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Um dos mais conhecidos é o enxerto do tendão patelar.
que é um enxerto que utiliza uma faixa de tendão que fica entre a patela e a tíbia. Ele é um enxerto bastante resistente e muito utilizado, principalmente em atletas. Outra opção bastante comum é o enxerto dos tendões flexores, que são os tendões do semitendíneo e do grácil, retirado justamente da parte interna do nosso joelho. Esse tipo de enxerto, ele costuma causar menos dor na região anterior do joelho e tem uma recuperação muito boa. Também existe o enxerto do tendão do quadríceps, que vem ganhando cada vez mais espaço na ortopedia moderna. Ele é espesso, resistente e pode ser uma ótima opção em muitos casos. Então a escolha do enxerto não é igual para todo mundo. Ela depende de vários fatores, como a idade do paciente, nível de atividade física, tipo de esporte praticado e característica do joelho. Então por isso, o mais importante é que essa decisão ela seja individualizada e bem planejada, para justamente a gente conseguir oferecer uma estabilidade ao joelho e permitir um retorno seguro ao esporte. Então hoje, com as técnicas modernas de reconstrução do ligamento cruzado anterior, o objetivo não é apenas reconstruir o ligamento, é devolver ao paciente um joelho estável, funcional e pronto para voltar às atividades físicas. Você sabe qual é a diferença entre o remédio convencional e o remédio homeopático? Muita gente acha que a diferença é só ser natural, mas esse não é o ponto principal. O remédio convencional, geralmente, atua por ação direta no organismo, interferindo em mecanismos específicos, como bloquear receptores, reduzir inflamação ou suprimir sintomas. Por exemplo, o anti-inflamatório é usado para diminuir a inflamação e a dor, o antitérmico para baixar a febre, o antiácido para reduzir a acidez do estômago. Já o remédio homeopático segue outra lógica. Ele atua como um estímulo regulatório, que busca ativar a capacidade do próprio organismo a reagir e recuperar o equilíbrio. Ou seja, enquanto um atua diretamente no sintoma ou na doença, o outro estimula uma resposta de autorregulação do organismo, sempre respeitando a individualidade. O mais interessante não é precisar escolher entre uma ou outra forma, mas ampliar as possibilidades terapêuticas. Existem momentos em que a ação direta da alopatia é fundamental, mas existem outros contextos em que estimular a capacidade de regulação do organismo, como propõe a homeopatia, gera aprendizado do sistema, fazendo com que os benefícios sejam mais profundos e duradouros. Você já conhecia essa diferença?